Porque são tantas ideias gostosas. Cada vez assim, viu, Tio? Cada vez que uma pessoa vem e fala, Rodrigo, tem uma ideia para você falar sobre tirania, então beleza, na próxima a gente faz. A próxima, inclusive, vai ser sobre o medo, viu? Vocês preparem. Medo reacionário. Mas hoje, vamos falar sobre hoje. Hoje vamos falar sobre excessos. A tirania dos excessos, do comer compulsivo. E para falar melhor, com propriedade sobre isso, eu vou chamar já de antemão a minha amiga. Tenho um prazer, eu fico com a boca cheia de falar, minha amiga, nutricionista, doutora Paula Oliveira. Uma salva de palmas. Uhul! Quando fazemos algo em prol da sociedade, nós honramos a Deus e inspiramos homens. Então é importante que haja sempre um profissional aqui no palco, para que ele possa de fato expressar como são as experiências que ela teve. A Paula trabalhou comigo há muito tempo, ela trabalha, né? Eu que não trabalho mais, né? Ela trabalha no hospital. Oxe, deu um branco? Hospital de Clínicas, claro. Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo. Nutricionista, formada na USP, mas ela tem um doutorado, tem um mestrado aí que ela está defendendo aí, que ela já é mestre, né? Não sei, ela vai explicar melhor. Vou deixar ela com o microfone. Paula, Deus te abençoe. Está com a palavra, tá? Boa noite, gente. Nossa, que alegria e que responsabilidade, né? Depois dessas belos louvores, vocês aí profissionais da oratória. Bom, a gente vai conversar um pouquinho, né? O Ron já me apresentou. Estudei um pouquinho. Esse meu sotaque é de fora mesmo, se vocês não entenderem alguma coisa, pede para repetir. Sou da onde? Vão ter que adivinhar. De que estado? Daqui pro final da apresentação alguém vai acertar, tá? E hoje, a convite do Rô, né, agradeço demais essa oportunidade de estar conversando por um tema que não é minha área de atuação, mas que desde o início da graduação é de muito interesse, né? Eu gosto muito dos transtornos alimentares. Alguém nunca ouviu falar transtornos alimentares? Todo mundo já ouviu essa palavra? Nunca ouviu? Legal. E nessa nossa conversa, se vocês quiserem perguntar, pode levantar, um bate-papo. Eu montei os slides para facilitar. A gente vai tentar responder essas perguntas. O que são os transtornos alimentares? Quais são as causas? Os tipos e o tratamento? A primeira mensagem que eu queria que vocês levassem para casa hoje, além do que já foi apresentado, é a beleza da diversidade. Os transtornos alimentares às vezes surgem da necessidade da gente querer ser aceito, de querer ser parecido com aquela atriz ou com alguém que a gente admira muito. Então, respeito e a beleza da individualidade, é isso que eu queria que vocês levassem. O contrário pode levar aos transtornos alimentares, a não aceitação de si mesmo. Então, o que são os transtornos? São perturbações no comportamento alimentar, podendo levar primeiro a um emagrecimento excessivo, um emagrecimento patológico, que a gente pode chamar de caquexia, e o excesso à obesidade mórbida às vezes, e também a outros problemas físicos ou psicológicos, psiquiátricos. Opa, meu passador está funcionando. Há uma intensa preocupação com o peso e um medo excessivo de engordar. Há uma percepção distorcida. O indivíduo se vê maior, mesmo estando em um peso adequado. Isso pode acontecer. E há uma autoavaliação baseada no peso e na sua forma física. O indivíduo só se vê aceito se o peso estiver para ele adequado, se ele estiver se sentindo bem, deixando de lado as nossas outras qualidades, né? Os nossos outros pontos positivos. Os quadros mais leves, acho que todo mundo deve conhecer alguém que comenta algum excesso relacionado à alimentação. Esses excessos de restringir ou de exagerar um pouco mais, sem fechar um diagnóstico de transtorno alimentar, pode atingir até 15% das mulheres. Por que será que as mulheres são as mais acometidas? A gente se cobra um pouquinho mais, né? Porque os meninos, todo mundo está preocupado com o visual. Quem deixa de se olhar no espelho antes de sair de casa? Se não deu para sair, ver em casa, vai na vitrine, no vidro,
carro, no reflexo. Tenta passar um dia sem se olhar no espelho. Não dá, só se a gente for ficar em casa, né? E eles são decorrentes, os transtornos alimentares, da interação de fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. E os mais frequentes são esses três. A anorexia nervosa, que pode atingir até 4% das mulheres. A bulimia nervosa, 4,2% da população em geral. E o transtorno de comer compulsivo, 2,5%. Isso todo mundo com diagnóstico fechado. A proporção de homem para mulheres pode atingir de 1 para 10 ou 1 para 20. Então, atenção, meninas. A gente está nessa população chamada de risco. Mulheres jovens. As causas. Por que será que esses transtornos alimentares estão tão frequentes atualmente? Um dos fatores são os fatores genéticos. As pesquisas estão em desenvolvimento, a gente não tem nada muito definido em pleno 2018. Infelizmente, no Brasil, a gente está numa época de pouca valorização da pesquisa. Vamos torcer para esse cenário mudar nos próximos anos. Mas observou-se em estudos genéticos uma que a gente chama agregação familiar. Então, se numa família tem uma tendência maior a ter transtornos alimentares, isso levanta uma hipótese de ter algum fator genético. Também tem outros estudos avaliando gêmeos. Também tem levado a resultados que apontam que pode sim ter um fator genético. Os fatores biológicos. Então, há alterações dos chamados neurotransmissores, moduladores da fome e saciedade, como a noradrenalina, serotonina, outros neuropeptídeos também. Os fatores socioculturais. Todo mundo aqui ou tem Facebook ou tem Instagram, suponho eu. E quem que a gente segue? Será que isso não influencia na nossa percepção? Publicidade, jornal, revista. Então, tudo isso vai construindo a nossa própria percepção. Os fatores familiares, as dificuldades de comunicação entre os indivíduos, conflitos, e até mesmo isso leva à propagação desse transtorno. A família não percebe muitas vezes, não conversa sobre isso, porque tem alguma coisa errada, você precisa de ajuda. Às vezes a falta de diálogo leva que o transtorno alimentar se enraize por anos. Os fatores psicológicos, algumas alterações características como baixa autoestima, rigidez do comportamento, autoexigência consigo mesma, as distorções cognitivas. Então, para isso, precisa ter um diagnóstico preciso para que a gente possa tratar lá na frente. Alguma dúvida por enquanto? Olhe como o negócio é complexo. Todo mundo achou que era só um exagero no McDonald's, Habib's. Não, o negócio é um pouco além. Segunda mensagem que eu queria que vocês levassem hoje para casa. A gente tem que deixar de lado essa necessidade de sempre querer estar mais magro. A gente tem que tentar se amar mais. Essa que tem que ser a nossa preocupação. Quais são os tipos? Esses três são os mais frequentes, 3 transtornos. A anorexia nervosa. A anorexia nervosa é caracterizada por uma procura incansável pela magreza, levando uma severa e induzida, uma perda induzida de peso. O indivíduo com anorexia nervosa passa períodos longos em jejum, 18 horas, 20 horas, sem comer nada. Exercícios físicos excessivos, a purgação, vômitos voluntários, uso também de laxantes, diuréticos, moderadores de apetite, a distorção da imagem corporal. Ela está magra e se vê gorda. Essas são as palavras. Uma característica que determina a anorexia nervosa é a ausência de menstruação por 3 meses. Tá aí o diagnóstico, como demora, porque a pessoa precisa esperar 3 meses para ser diagnosticado. A bulimia, ela se apresenta como uma sensação completa de perda de controle alimentar e que o paciente ingere compulsiva e descontroladamente uma grande quantidade de alimentos em curto tempo.
E na sequência, purgação. Sentimento de culpa, exagero, vergonha, medo de engordar. O que é que o bulímico faz? Vomita. Purgação. Aí na imagem, provoca vômito, usa laxante, corre para a academia e passa 4 horas malhando. Tudo para perder o peso que acabou de ingerir. E o nosso foco? Comer compulsivo. Quem já perdeu o controle e exagerou um pouquinho na alimentação? Oh. A diferença dessas nossas jacadas, né? De vez em quando todo mundo dá uma jacada. É o dia do lixo. Todo mundo tem o dia do lixo, se permite comer tudo e mais um pouco. A sensação no indivíduo que come compulsivamente de descontrole. Ele tenta parar e não consegue. Pode falar. Esse problema, por acaso, não é assim, um descontrole assim, mental? Exatamente. É um descontrole mental, é uma doença psiquiátrica. Porque assim, eu sei informações que é vida do dia a dia. Por exemplo, vai no mercado com fome, você quer comprar tudo. Isso é normal. Normal. Então, eu acho que é um problema de controle mental, de saber se controlar, saber até onde vai a sua vontade de comer. A perda do controle da saciedade e fome, né, que a gente falou lá na frente. E sobre as compras, a gente vai falar no final da nossa apresentação o quanto isso é importante. Alguém mais? Alguma questão sobre como é compulsivo nesse momento? Então, esse quadro está relacionado, como é seu nome mesmo? Nilson. Seu Nilson. Está relacionado com outras doenças psiquiátricas como depressão e ansiedade. Muito raramente um comer compulsivo está isolado, ele está sempre associado a uma outra doença psiquiátrica. E também, eu nem coloquei na apresentação, mas cerca de 30% dos obesos tendem a ter um comportamento de comer compulsivo. O que acontece? Essa ingestão é num período de aproximadamente 2 horas, de uma quantidade que qualquer pessoa habitualmente não ia conseguir comer, mas o indivíduo consegue, em 2 horas, perdendo o controle. Pode falar. Sobre o questão anterior, comer compulsivo, em relação a comer várias vezes ao dia, ou quando for comer uma vez, comer bastante? Em um período limitado de tempo, mais ou menos 2 horas, mas isso varia, uma quantidade excessiva. Não é ir beliscando ao longo do dia. Isso é um comportamento diferente. Que alívio. O sentimento de falta de controle, ou seja, se alguém que não tenha compulsão alimentar queira exagerar, se alguém chamar para conversar, para assistir televisão, vai parar aquele exagero e vai comer. Quem tem compulsão alimentar não consegue parar de comer enquanto não terminar o pacote de biscoito. Eu, Camila. Eu sei, Camila. Não consegue controlar o que se come. A pessoa vai terminar o dia e vai tentar lembrar o que eu comi mesmo. Comi 2 Big Macs, 3 pizzas, Jonathan. 2 litros de refrigerante. E não é brincadeira. Jonathan. Eles conseguem. O que acontece? Diferenciando, agora vai todo mundo ficar tranquilo, está todo mundo pensando, ai meu Deus, será que eu tenho compulsão alimentar? Socorro, calma. Olha o que precisa, um dos critérios diagnósticos para definir que a gente tem ou não compulsão alimentar. Tem que ter pelo menos 3 desses fatores, 3 ou mais. Comer muito e mais rapidamente do que o normal. Alguém se encaixa? Eu me encaixo às vezes. Como um pouco rápido. Também. Comer até se sentir incomodamente repleto. Abre o botão da calça. Os magros, geralmente. Baixa assim um pouquinho, rodízio de pizza. Rodízio de pizza. Vai no banheiro, dá uma andada e volta para comer as doces. Bem isso. Comer grandes quantidades de alimento quando não está fisicamente faminto.
Acabou de tomar café, deu 10 horas da manhã assistindo desenho, passou a propaganda lá daquele biscoito gostoso. Tem o biscoito no armário? Tem. Come o biscoito, come chocolate, come salgadinho. Volta pro biscoito, ainda tem um restinho, entendeu? Descontroladamente, nem tá com fome. Acabou de tomar café. 4. Comer sozinho por embaraço, devido à quantidade de alimentos que consome. O compulsivo, ele tem vergonha do que come, porque não é normal. Ele precisa de ajuda, mas ele ao mesmo tempo quer comer, quer se esconder, né? Sentir repulsa por si mesmo, depressão ou demasiada culpa por comer compulsivamente. Ele tem a euforia de comer muito, depois fica depressivo porque comeu muito. Aí depois piora porque ele sente que engorda. Engordou muito, vai comer mais para ver se dá uma relaxada. Entendeu o ciclo? Esse é o cenário depois do episódio de comer compulsivo. Sim, foi uma pessoa só que comeu. Tinha um outro hambúrguer lá. Ele já comeu um hambúrguer, comeu toda a batata frita e comeu 4 fatias de pizza. Ricardinho. E tinha uns 700 ml de refrigerante. Ele comeu isso em menos de 2 horas. Uma pessoa só dentro do quarto, para ninguém ver. Entendeu? A gente come de vez em quando, dá jacada, mas ninguém fica sofrendo depois. Está todo mundo feliz, foi pro rodízio, confraternizou com os amigos, mas esse indivíduo não. Ele sente uma angústia relacionada à compulsão alimentar. Olha que chique aquela TV, olhando para trás. Gostei dela. A compulsão alimentar, para a gente determinar que é compulsão alimentar, ela ocorre pelo menos 2 dias na semana durante 6 meses. Para dar aquele diagnóstico lá do percentual do início da nossa apresentação. E, diferentemente da bulimia, né, um quadro parecido, mas não tem a purgação depois. O indivíduo não vomita, todos esses métodos inadequados de purgação, o compulsivo não faz. Ele não vomita, não faz atividade física, não usa diurético. Essa é a diferença. Alguma dúvida? Beleza? Qual é o tratamento? Como a gente viu, é complexa, né, a doença. Envolve família, envolve o psiquiatra, envolve o nutricionista, envolve todo um grupo. Além disso, um terapeuta familiar, a família tem que se envolver no cuidado. Um educador físico, aquele indivíduo tem que ter hábito saudável de atividade física. Papel de nutricionista. Tem que puxar a sardinha para o meu lado, né, gente? Vamos lá. O nutricionista vai propor modificações no consumo, padrão e comportamento alimentar. E todos esses aspectos vão estar alterados em todos os transtornos alimentares, falando em geral, inclusive no comer compulsivo. A gente vai ser responsável por promover hábitos alimentares saudáveis, organizar a cessação dos comportamentos inadequados, a gente vai identificar e orientar o paciente, vai desenvolver uma nova relação do indivíduo com o alimento e consigo mesmo. Fazer esse trabalho de aceitação. Uma das ferramentas que eu trouxe para vocês em destaque, porque é interessante o diário alimentar, também quando a gente quer conhecer e melhorar mais a nossa alimentação. Alguém lembra o que comeu no sábado passado à noite? Você estava aqui na igreja? Alguém lembra? O que comeu no jantar do sábado passado? Lembra? Deve ter sido um aniversário, um evento. Lembro. Ah, olha, Lembro. fica aqui. Leve para jantar que a gente se lembra. Caldo verde. E ontem, café da manhã não, é fácil. Almoço de ontem, alguém lembra? Lembro. Carne e salada. Alguém lembra? Ótimo. Então, o diário alimentar, o que é isso? É uma ferramenta para a gente registrar tudo que a gente come. A gente vai colocar por horário, o que comeu, a quantidade. E se você sentir qualquer angústia, qualquer preocupação, ou a comida estava ótima,
Você vai registrar. Isso você vai conhecendo para melhorar a sua própria alimentação. Caderninho. Um caderninho velho do ano passado, bota por data e vai registrando. Você vai reconhecer o que precisa melhorar. Quando necessário, vai conseguir pedir ajuda de algum profissional. Tem aplicativo. Olha o meme. Olha o que acontece quando a gente vai com fome no supermercado. Eu sou essa. A gente compra tudo que pode ter vontade. Não é verdade? Então, um dos segredos de a gente melhorar a alimentação, ele já deu a dica. Nunca vão para o supermercado com fome. A gente compra tudo que está na promoção, tudo que a gente gosta. E quando dá aquela vontade louca de comer um doce, se a gente tem um doce, a gente come. E se a gente não tiver um doce, faz o quê? Não come, come fruta. Se só tiver fruta, coisa saudável em casa, a gente não vai, já acaba. Além do marketing que é feito também, coloca os melhores, as coisas mais atraentes no começo. Isso. Mesmo quando vai no McDonald's, você vê aquela placa de lanche enorme, a pessoa é obrigada a comer 2, 3. É verdade. Publicidade, né? É importante também quem tem irmão mais novo. Muito cuidado aí com os intervalos dos horários de desenho. Geralmente tem cada porcariazinha, né? De doce, de chocolate, do M grandão lá, que não é muito legal, não. Então, que vontade de comer alguma coisa, só não sei o que é, só sei que não tenho em casa. Facilitou o processo. A gente fala em procurar os melhores alimentos, cuidar das nossas compras, conhecer o que a gente come, mas uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, as nossas escolhas alimentares sim são importantes, é fundamental que a gente conheça o que a gente compra, o que a gente está levando para a nossa despensa, o que a gente está colocando na mesa, mas a gente não pode ser refém das nossas escolhas. De vez em quando, né, já cá um pouquinho, não faz mal. Eu brinco que eu não sou nutrichada. Tem gente que vê que tem uma nutricionista na mesa. Ai, meu Deus, tem uma nutricionista. Vou ter que colocar alface e tomate para dar uma disfarçada. Não. O alimento traz o prazer. Essa é uma das funções da alimentação. A gente não pode ser refém. Isso pode desencadear outros tipos de transtornos alimentares. Tem que ter equilíbrio na nossa alimentação. Segundo meme do dia. Não existe a tabela nutricional que informe a quantidade de arrependimento que você vai sentir depois de comer. Tem que saber escolher. Tem que saber escolher. Como a gente consegue controlar essa hiperalimentação, né, que é um dos fatores da compulsão alimentar? Primeiro, as principais refeições é o café da manhã. Não deixem de fazer o café da manhã. Segundo ponto, comer de forma mais saudável. Terceiro, dormir de forma suficiente. Tudo isso equilibra os nossos níveis de estresse. Outro, comer devagar, mastigar bem. Quem foi que falou? Come rápido. Tu, não foi? Alguém? Foi você. Comemos rápido. Mastigar bem os alimentos, comer devagar, perceber a refeição. Isso é importante para a gente se dar conta da quantidade que está comendo. E beber água. Sim. Interessa. Um cara que eu conheço, né? Assim, fica muito tempo sem comer doce e bate aquela tristeza, sabe? Você fica assim com chocolate, alguma coisa. O Matias também, né, Matias? Tá meio tristinho. Ficar sem comer doce causa meio uma angústia, é normal, é muito anormal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse teu amigo tem um hábito de comer doce todos os dias? Nosso organismo fica dependente do bem-estar provisório que o açúcar traz. Ele sempre vai querer mais. E naquele dia que você não come, começa a piscar o alerta. Cadê o doce? Cadê o doce? Cadê o doce? Doce. Enquanto você não come doce, não consegue. O que é ideal? Você tentar ir diminuindo as quantidades. Fica a dica também para o meu noivo que está aqui presente, tá? Que gosta de doce todos os dias. Diminui a quantidade que você vai diminuir essa dependência do doce. Quando bater aquela vontade, troca por uma fruta, troca por uma
nem todo mundo gosta, mas fruta seca, que tem um doce bem concentrado da fruta, você come um pedacinho, dá uma tranquilizada. Não, fruta não, Paulo. Aí a gente troca por um doce mais natural. Rapadura. Fica a dica do meu estado. Rapadura. Ah não, rapadura não dá. Chocolate meio amargo, chocolate 70%. Tá? Quadradinho, quantidade. Você adiantou o meu próximo slide. O que é ideal, gente? De modo geral, não se preocupem. Se 2% daqui tiver transtorno alimentar, procurem ajuda. Mas para os demais, os 98%, a gente precisa fazer o que eu acabei de explicar. Como é teu nome? Pro Lucas. A gente tem que eliminar, difícil. Vamos diminuir esses produtos industrializados, diminuir os doces, os alimentos processados, enlatados, embutidos, os salgadinhos de pacote e adicionar, aumentar o consumo dos alimentos naturais, fruta, verdura, legume, salada, tudo que a gente cozinha em casa, tudo que a gente conhece a origem, né? Isso é super importante. Assim eu consigo equilibrar, reeducar a sua alimentação. Não existe dieta milagrosa, não existe nenhum alimento que vai fazer uma reviravolta no seu próprio corpo, não existe. É todo um equilíbrio, tá? Quem conhecer alguém que precise de ajuda ou tem interesse em saber mais sobre esses assuntos, fica aí 4 sites que eu recomendo para vocês estarem pesquisando, tá? Meu contato depois, se vocês precisarem, pode pegar com o Rodrigo. Fiquem à vontade, eu fico à disposição de vocês. Agradeço demais a atenção, o convite, mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês essa noite. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu tenho 2 perguntas. Fala. Intimidade com essa pessoa para conversar, converse com alguém que seja próximo a ela e dê esse toque, porque às vezes pessoas que estão embaixo do mesmo teto não percebem. Olha, se você não conseguir chegar diretamente, olha, fulano de tal está precisando de ajuda. Vamos pensar sobre isso. Segunda coisa que você pode fazer, sempre acompanhe essa pessoa nas refeições. Na medida do possível, fim de semana, deixa para visitar na hora da refeição, você vai evitar pelo menos um episódio daquela semana dessa compulsão. Na maioria dos transtornos psiquiátricos, esse é o ponto mais difícil. Para a pessoa conseguir ela mesma pedir ajuda, ela já sofreu por muito tempo, muitos meses, muitos anos. O dado em percentual eu não vou dar para você, mas que é muito frequente, em todos os transtornos psiquiátricos. Dado também que pode te ajudar quando a pessoa ela tem essa dificuldade é a fita métrica. Ou não, você pega a treina mesmo, fala assim, já passou o limite, não dá, viu? Está muito grande. Ô Paula, eu tenho um amigo também, que recebeu um WhatsApp agora da esposa perguntando se queria McDonald's. Ela perguntou se queria, eu falei, traz 2. Opa, eu não, é o amigo, né? Falou. Bom, eu fiquei devendo o estado, que eu sou alguém de Rio. Pernambuco. O estado dela, de quem é? De onde ela é? Pernambuco. Natal, Rio Grande do Norte, Natal, do lado do Pernambuco. Muito bem. A minha responsabilidade agora é tentar pousar esse avião, né? O que Deus tem a ver com isso?
A gente veio aqui e tudo mais, se encontrou. Onde encontramos na Bíblia as respostas sobre o excessivo, né? A alimentação excessiva. Talvez você possa falar para mim, Rodrigo, isso é fácil. Você vai lá nas obras da carne, glutonaria, aí tá aí, meu, acabou o culto, pode ir embora já, né? Pode. Então, ainda não. Sabe o que acontece? Eu ia pregar sobre esse versículo. Para mim, eu me surpreendi com a resposta que a Bíblia me deu. A glutonaria, na verdade, quando a gente traduz o original, ela está falando sobre uma festa, não é sobre o comer excessivo. É sobre uma festa que acontecia no período médio, antigamente, que era devotada a um deus, o deus Baco. Daí o nome, Bacanal. Sabe? O Bacanal? Vamos lá, o Bacanal! Onde tinha toda aquela loucura, o pessoal saía para beber, saía para festejar, saía para fazer mil coisas. E foi daí que surgiu o processo do conceito da palavra glutonaria. Então era esse ponto. Então não tem nada a ver com o que a Paula falou. Então eu não consegui pregar, brincadeira. Não, eu montei uma mensagem. Tá? O ponto é, gente, eu abri em Filipenses. Filipenses, se você quiser abrir comigo, Filipenses, a partir do versículo 17. Filipenses 3, perdão, obrigado. Capítulo 3, versículo 17. A carta da alegria, a carta de Paulo aos cidadãos de Filipos. Quem abriu aí dá um uhul. Vocês são bons de Bíblia, hein, cara? Vamos lá então. Irmãos, meus irmãos, brother, galera, sejam meus imitadores. Ó, Paulo é ligeiro, ele falou, vem comigo e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz. Fala para mim, inimigos. Beleza, grava. Estão rumando para a destruição. O Deus dele é o seu próprio apetite, o seu próprio ventre. Fala comigo, ventre. Beleza. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas do seu domínio. Houve um filme muito antigo, de 99, que eu assisti, dos irmãos Wachowski. Eu acho que é assim que se fala. Os irmãos Wachowski. É isso? Quem manja? Wachowski. É isso, né? Que é o Sense8. O Sense8 é uma série famosa, tudo mais agora. Eu não assisti, não posso opinar sobre ela porque eu não conheço. Mas eles criaram um filme cult, clássico, Matrix. Quem assistiu Matrix? Eu quero mostrar para vocês um trecho desse filme. E o meu amigo Pro, Pedrão, vai colocar em rapidão um trecho sobre uma parte, uma fatiazinha do filme que dá para trabalhar milhares de temas, milhares de ideias. Dá um play aí. Obrigado. Toma bem. Fazemos o acordo, senhor Mustafa. Eu sei. Esse filé no prato não existe. Sei que quando coloco na minha boca, a Matrix no hemisfério diz que ele é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu descobri? Que a ignorância é uma benção. Pode parar, Pedrão. E então fazemos o... Repare a cena. O vilão, o traidor da história, está jantando, comendo um filé, uma picanhazinha gostosa, apetitosa. E ele fala um detalhe que é essencial para o filme. Olha só, eu estou comendo esse pedacinho, mas a Matrix,
a nossa falsa realidade, ela me faz pensar que aquilo é uma delícia. Aquilo que eu estou me saciando é incrível, é muito bom. Eu sei que não é real, eu sei que não é real isso que eu estou comendo, mas a ignorância é uma bênção, a ignorância é uma maravilha. E Paulo, ele está falando praticamente a mesma coisa nesse versículo. Ele está apontando para pessoas que sabem da realidade nossa, sabe que tudo isso daqui que está passando é temporário, não é permanente, não vai durar para sempre. Isso aqui é uma matrix. Eu vou daqui a pouco fazer assim, ó. Aqui passa as coisas. E as pessoas que entenderam isso e não levaram muito a sério a verdade da cruz, a verdade de Jesus Cristo, ouviram falar de Jesus, mas não tomaram aquilo e falaram, não, depois eu vejo. Estão se tornando pessoas opositoras da cruz, estão se tornando inimigos da cruz. Por quê? Porque esses inimigos da cruz estão procurando satisfazer um outro Deus. E qual que é o Deus que vocês falaram? Muito bem, qual que é? Muito bem, ela prestou atenção. O ventre. Vocês falaram isso do mundo, não foi? Vamos repetir então, a gente falou o que? Sobre um Deus? A pança, a barriguinha, o pânceps. Quando as pessoas, elas acabam trocando o amor sacrificial de Deus por Deus ventre, acabam se tornando inimigos da cruz. Isso tem a ver com excesso. O excesso, brother, o excesso, mina, ele vai tirar você do equilíbrio que a cruz trouxe para você. O excesso vai trazer no seu coração um senso de egoísmo, onde você vê o próximo passando fome, mas você não se importa com o próximo, porque no teu prato está a picanha que você vai comer, então você guarda para amanhã. O excesso, ele acaba realmente diminuindo o valor daquele por quem Cristo também morreu. Perceba que o amor de Cristo, ele é sacrificial. O amor de Cristo é aquele movimento de se diminuir para que você possa ter uma oportunidade. Agora, quando você troca isso, você fala assim, não, eu primeiro. Não, eu estou com fome. Não, eu tenho que satisfazer minha barriguinha aqui, meu pâncreas novamente. Não posso. Você acaba se esquecendo do próximo. Você acaba apagando o valor que o próximo deveria ter sobre a sua vida. Você acaba caindo no excesso e esquece do equilíbrio que a cruz trouxe para você. Jesus, ele é o Deus que traz justiça por nós. Jesus é o Deus justo. E justiça significa equilíbrio. Justiça significa trazer de volta a desigualdade que a sociedade estipulou para você. Jesus veio para quebrar a matrix. Jesus veio para mostrar que realmente é possível, sim, a gente parar com as coisas que a gente está fazendo para amar o próximo. É dessa forma que a gente começa a entender que a glutonaria, o comer em excesso, é um problema. Porque você começa a pensar, poxa, eu estou comendo tanto, mas e aquele morador de rua que talvez não tenha um prato de comida para essa noite? Ou mais, eu estou aqui quentinho, na minha casa, comendo aquele sucrilhos, muito bom. Mas será que aquela pessoa que está tão distante de mim tem a mesma oportunidade que eu estou tendo? Ou às vezes eu estou dormindo no meu quentinho e uma pessoa não tem nenhuma coberta para se dormir, para dormir à noite. Quando você começa a fazer essas perguntas, aí você começa realmente a se tornar um cidadão do céu. Porque o céu nada mais é que o sacrifício. Talvez a maior pergunta que a gente tenha que fazer a esse versículo que fala sobre o cidadão do céu, não é perguntar onde é, quem são os cidadãos do céu, mas o que é o céu para você? O céu para você talvez seja um momento de prazer individual. Eu vou te falar que
tem umas religiões que pensam assim. Tem uma religião, eu nem vou falar o nome, que fala que você vai ter 72 concubinas. Homens, se preparem. Tem um monte de mulher, sem sogra, que é essencial explicar. Tá? Então, olha só que coisa maravilhosa. Estou falando porque minha esposa está longe daqui, minha sogra também, viu? Não vai falar isso da sua sogra, não, da sua esposa, ou da sua namorada, enfim. Há alguns céus que são considerados, sabe, a maior atrocidade humana, o maior egoísmo humano. Isso não é céu. Ou pelo menos não é o que Jesus está preparando para você. O céu, para mim, eu entendo que seja a coisa mais simples possível, onde todo mundo possa compartilhar do pão, onde todo mundo possa se suprir e viver de uma maneira igual. Porque se Deus ele se humilhou e foi igual a nós, por que ele está criando um céu onde vai ter diferentes? É verdade? Então, o ponto que eu acredito que é a cidadania celeste, você é um cidadão do céu, será que você se preocupa com o próximo? Será que você tem realmente se angustiado ou passado noites em claros, quando você não sabe que aquele próximo tem o que comer? Porque se você tem pensado demais no excesso, de fato há um problema grave no seu coração. De fato há um problema gigantesco que você precisa curar. E essa cura, ela não é somente com um tratamento nutricionista. Eu sei que é essencial esse tratamento, mas a raiz do problema está no coração pecaminoso, no coração que erra, no coração egoísta, no coração que degenera o ser humano e traz para a nossa realidade a desigualdade. Hoje as coisas são cobradas num valor diferente no mercado, porque existe realmente uma competição acirrada. As pessoas querem lucrar sobre você. Isso de fato é uma condição do pecado estrutural que está na nossa cidade. Mas o que você faz para mudar isso? Será que a gente não tem pensado pouco sobre os excessos que a sociedade vem mostrando? Eu provoco você nessa noite. Eu provoco você a pensar sobre o que Jesus diria se ele visse mais comida no teu prato e menos comida na do pobre. O que Jesus diria se ele visse mais cobertorzinho e edredom na tua cama e menos cobertor e edredom na cama do pobre? Eu te provoco a pensar o que Jesus diria se você tivesse uma TV a cabo, bonitinha, com Netflix, com internet paga, com um PS4 na gaveta lá guardadinho, e aquele morador de rua não tem nenhuma casa. Será que Jesus ele estaria feliz? Eu não estou falando que você não vai para o céu. Eu estou falando em transformar este inferno que a gente vive na terra numa fagulha, numa esperança de céu. Porque há pessoas nessa terra, gente, que estão passando dificuldades terríveis.